Olá, eu sou o professor João Matar, coordenador do curso de pós-graduação online em Inovação em Tecnologias Educacionais da Universidade Anhembi Morumbi. E hoje aqui nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o aluno que estuda online, as dificuldades que o aluno que estuda à distância tem. É comum o aluno se sentir perdido, ele não conseguir acompanhar os cursos, seja um aluno mais jovem, seja um aluno mais velho, com mais experiência em tecnologia, com menos experiência, isso na verdade não muda. Eu tenho percebido que esse é um problema comum da educação à distância. Então a gente vai conversar aqui de algumas causas que eu enxergo aí, algumas soluções para esse problema de o aluno se sentir perdido quando ele está estudando à distância. Em primeiro lugar, é óbvio, a gente quando está estudando à distância, a gente não tem aquele ritmo da sala de aula presencial. Tem dias certos de aula, horário certo de aula, os colegas que a gente conhece presencialmente, que a gente encontra todo dia, vai no intervalo comer alguma coisa, sai depois da aula para tomar uma cerveja. Então a gente perde essa referência espacial. Isso já é um motivo que faz com que as pessoas se sintam perdidas na educação à distância, né? Porque a aula presencial, mesmo que você falte em uma aula, numa segunda aula, numa terceira aula, você de alguma maneira acompanha aquele fluxo com os alunos, você sabe que tem aula, alguém te fala que houve, que matéria que teve, o que tinha para estudar, que exercícios foram propostos. E na educação à distância isso não acontece, as coisas vão fluindo independente de uma data específica, principalmente quando as atividades são mais assíncronas, né, que não tem um encontro num dia e horário específico à distância. Então, esse motivo, quer dizer, já é a primeira questão. As pessoas saem da sala de aula presencial, que estão acostumadas com a aula na sala de aula, e vão para a educação à distância imaginando que vão ter aulas. E normalmente elas não vão ter aula, elas vão ter uma sequência de recursos a explorar e de atividades a serem realizadas que causam um problema e um estranhamento inicial. Por isso mesmo, um desafio inicial é o aluno à distância se adaptar à interface com a qual ele vai trabalhar no curso. Boa parte dos cursos à distância utilizam ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, Blackboard, Desire to Learn ou outros. Esses ambientes, eles são diferentes. Uma pessoa que conhece bem um ambiente, se ela é, de repente, levada para ter aula num outro ambiente, ela é estranha. É natural que ela é estranha. Uma pessoa que nunca acessou nenhum desses ambientes vai ter um estranhamento inicial no início. Então, é necessário haver um espaço aí de interação tanto com o ambiente virtual, de o aluno se acostumar com a interface, onde estão as coisas, onde ele deve clicar, onde ele deve ir para buscar informação, para colocar as atividades, além do que ele se acostumar com as ferramentas que existem dentro desse ambiente. Fóruns de discussão, que são ferramentas muito utilizadas, chats, locais de envios de arquivos. Então, o que acontece? É necessário se acostumar com a interface. A gente, às vezes, não dá importância para isso como professores e acha que o aluno naturalmente conheceria aquele ambiente. Não, muitas vezes os alunos têm problemas na educação à distância, se sentem um pouco mais perdidos pela dificuldade de se acostumar com a interface. Existe uma tendência hoje de não utilizar apenas ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância, mas usar também redes sociais, como, por exemplo, o Facebook. Eu tenho realizado inúmeras experiências de cursos no Facebook. Tem algumas vantagens, que as pessoas já estão conectadas o tempo todo no Facebook, é mais fácil de entrar, é um login só, o ambiente é mais intuitivo, ou pelo menos as pessoas estão mais acostumadas a usar, mas tem também desvantagens, é mais difícil organizar o conteúdo numa rede social como o Facebook, você consegue organizar com mais linearidade, mais hierarquia num ambiente virtual de aprendizagem. Então, outro motivo é o ambiente que você está estudando, às vezes você tem dificuldade de se adaptar a ele, dificuldade de se adaptar, no caso do Facebook, por exemplo, os posts que você escreve que estão lá no fim sobem, vêm para o começo, né? Você não consegue organizar os arquivos um embaixo do outro, estruturadamente. Isso é bom, isso gera uma interatividade interessante nas discussões, mas ao mesmo tempo faz com que muitas pessoas se sintam perdidas. Então, esse contato do aluno com a interface é o primeiro momento, é um dos momentos importantes
para ele superar, para ele dominar um pouco a interface, se sentir bem com a interface, para ele não se sentir perdido num curso à distância. Uma outra questão importante é o momento que o aluno entra no curso. Alguns alunos se matriculam em cursos à distância e o curso já começou há 1, 2, 3 semanas, dependendo da instituição, dependendo do curso, é possível você se matricular quando o curso já está em andamento. Isso naturalmente gera uma sensação de que o aluno se sentir perdido. Isso também acontece na educação presencial. Um aluno, por exemplo, entra na universidade 3 semanas depois que as aulas começaram. Mas é mais fácil dele se localizar, porque ele tem aquela referência espacial, ele vai fazer os amigos, ele vai pegar o caderno do amigo, os amigos vão dizer para ele da própria aula, no intervalo, o que tinha para fazer, o que já foi feito, ele vai estudar em grupo, presencialmente. No caso da educação à distância é mais difícil, quer dizer, a pessoa que entra um pouco depois no curso, ela tem realmente um desafio, ela tende a se sentir mais perdida do que qualquer aluno que já está no curso, né? Porque ela já está entrando depois. E não é tão simples voltar atrás, né? Quer dizer, então, você precisa, se você entrou num curso um pouco depois, você precisa de um tempo de maturação para tentar refazer o percurso que foi feito pelos alunos e pelos professores nas atividades anteriores, né? E não adianta querer fazer tudo em 1 minuto, em um dia. Isso tem que ser feito lentamente para você, aos poucos, ir se inserindo no curso. Então, um dos motivos que os alunos se sentem perdidos, às vezes em cursos à distância, é o momento que ele entra. Às vezes ele até entrou no começo, mas ele começou apenas a acompanhar por diversos motivos, falta de acesso ao ambiente ou falta de organização, começou a acompanhar um pouco depois. Aí, naturalmente, ele vai se sentir perdido. E aí ele precisa de um tempo para voltar, para se sentir junto com o resto da turma, né? Um outro ponto muito importante é o tipo de modelo do curso à distância no qual você se matriculou. A educação à distância, assim como a presencial, ela tem diversos modelos. O que a gente chama de educação à distância não é uma coisa única. As instituições oferecem cursos muito diferentes, com modelos, com estruturas, com designs pedagógicos bastante distintos. E muitas vezes o aluno está entrando num curso que não é imediatamente aquele estilo de aprendizagem, aquele jeito que ele está acostumado a aprender. Esse é um elemento muito importante. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem cursos que são mais estruturados. Por exemplo, começa o material, você tem lá o material da aula 1, o material da aula 2, uma atividade, o material da aula 3, o mesmo tipo de atividade, o material da aula 4, o mesmo tipo de atividade, e o curso à distância se desenvolve assim até o final. Muitos alunos reclamam, porque acham que a coisa fica muito mecânica, muito repetitiva, eu tenho que fazer sempre o mesmo tipo de atividade, vai cansando. Agora, outros alunos se sentem muito bem com isso, porque é uma forma de orientação para eles. Eles já sabem o que tem que entregar, eles já sabem mais ou menos o que é esperado deles. Existem cursos, inclusive, que o material todo é liberado no início do curso. Ele não é paulatino, ele não é liberado aos poucos. Então, quando você entra, você já sabe tudo o que você teria que fazer. Muitas vezes você teria que fazer é ler o material, acessar o conteúdo e depois fazer alguns testes de múltipla escolha. Esse é um modelo muito comum no Brasil, né? Material à distância, que pode ser em PDFs, por exemplo, às vezes vídeos, às vezes outras mídias, e depois uma prova no final. Então, você pode ficar 1, 2 meses sem estudar, e estudar na última semana, vamos dizer, nas últimas semanas, e fazer rapidamente as coisas e responder, acessar o material rapidamente, responder as questões e passar, por exemplo. Outros cursos têm um modelo completamente diferente, eles são cursos muito mais interativos, que eles exigem que a cada semana você esteja participando de um fórum, ou você esteja desenvolvendo um projeto, e os projetos normalmente são cumulativos, você desenvolve alguma coisa no início, desenvolve uma segunda fase depois, o professor dá um feedback, os alunos dão um feedback. Esses cursos pressupõem que você esteja um pouco mais conectado com o que está acontecendo. Então, é comum as pessoas se sentirem perdidas também na educação à distância, porque elas estavam esperando, ou imaginavam, ou estão acostumadas com um determinado modelo de educação, mesmo pensando à distância, mesmo que ela nunca tenha estudado, algum modelo seria mais adequado para ela. Ela, de repente, está participando de um curso que está utilizando um outro modelo. Isso não significa que você deve desistir, aliás, nenhum dos exemplos que eu estou dando é nesse sentido, que você deva desistir do curso. Ao contrário, é para dizer o seguinte, você precisa entender quais estão sendo os motivos que estão levando você a se sentir perdido
e aí se adaptar àquela atividade no curso. Os cursos que são mais interativos, muitas vezes eles indicam, olha, isso aqui vai valer nota, isso aqui não vai valer nota. Tem atividades que não valem nota ou valem muito pouca nota e muitas pessoas participam muito intensamente, porque elas gostam, porque é natural, elas têm mais acesso à internet, é mais as características delas. E algumas pessoas, às vezes, que não participam tanto, vão se sentindo meio afastadas, mas é importante ela entender o que está sendo esperado dela. Quer dizer, não está esperando que você participe toda hora do fórum como aquele outro colega que participa mais intensamente, mas que você acompanhe as atividades, realize o projeto, uma outra vez participe do fórum. Então, se encontrar nesses cursos que são mais interativos, que são menos estruturados, é também um desafio e é um dos motivos que leva as pessoas a se sentirem um pouco perdidas em educação à distância. A outra questão básica na educação à distância é a administração do tempo. Isso a gente encontra na literatura bastante descrito. Como eu já disse, na educação presencial, você tem normalmente um horário de aula, o dia, você deve estar lá, aquilo se repete durante um semestre, durante um ano, durante 4 anos, 5 anos. No curso à distância, normalmente isso não acontece. Você tem, às vezes, algumas atividades síncronas, em que você tem um horário, um dia para participar de uma webconferência, participar de um Skype com o professor, mas normalmente as atividades são assíncronas, que você tem liberdade de fazer no tempo que você quer. Só que isso gera um problema, porque as pessoas, você reserva, no caso do presencial, você reserva os dias de aula para ir à aula e você reserva depois um tempo adicional para estudar, para cumprir as atividades que são solicitadas de você. Agora, no caso da educação à distância, a gente tem uma tendência aí, eu falo todo mundo, eu, professores experientes, professores que dão aula à distância, quando somos alunos, nós temos uma tendência de imaginar, sentir, pressupor que o tempo da distância você pode encurtar com mais facilidade, porque não tem aquele horário marcado e tal. Só que isso, em geral, não acontece. Em geral, para você conseguir acompanhar uns cursos com todos esses exemplos que eu dei aqui, mais ou menos estruturados, com atividades, você precisa dedicar um tempo para o estudo. Esse tempo pode ser mais intenso numa semana, menos intenso na outra, mas o que a gente acaba fazendo é que a gente acha que, não estudei essa semana, tudo bem, na outra estuda um pouquinho, na outra mais um pouquinho, e aí acaba não dando. Né? Então, a organização do tempo, a consciência de que você precisa reservar um tempo para o estudo, seja para participar das interações, seja para acessar os conteúdos, seja para desenvolver os projetos, não é fazer tudo, não é aparecer no fórum tanto quanto o outro colega que fala muito, não é isso. Mas para você acompanhar, para você se sentir um pouco mais ligado ao curso, você precisa ter uma dinâmica de acessar constantemente o ambiente, de participar das atividades com uma certa constância, não apenas pensando na sua nota, não é isso, na nota que você vai tirar na nota final, mas pensando na sensação que você vai ter de estar pertencendo mais ao curso ou menos. Então, se você se perde um pouco nessa questão do tempo, essa é uma questão importante. As pessoas se perdem um pouco, uma semana, 2 semanas, bobeou, está ocupado, trabalhou, teve uma atividade pessoal, aí desiste do curso, porque acha que não vai mais conseguir acompanhar. Então, é importante que desde o início você se organize, você tenha consciência de que para estudar à distância você precisa dedicar um tempo ao estudo. Mais ou menos que o presencial depende da comparação de cursos, mas você precisa dedicar um tempo contínuo. Se você ignorar isso e imaginar que você vai arrumando, vai dando um jeitinho, no final você dá uma estudada rápido, principalmente num curso mais interativo, ou um curso que exige um projeto em várias fases, você vai se sentir perdido. E aí, para recuperar isso, você aí criar essa consciência no meio do processo, desenvolver essa consciência de qual foi o motivo que te levou a se sentir perdido, e aí você tentar se reorganizar e dedicar um tempo que você ache necessário para você se sentir pertencente ao curso. E por fim, uma coisa também natural, que deriva do resto que eu já falei, está implícito inclusive no resto, é que você tem que se organizar mais do que um aluno presencial. O aluno à distância, o aluno presencial, ele tem uma organização feita para ele. Tem o dia da aula, o horário da aula, o dia da prova, o encontro com os amigos. Isso já está feito, isso é externo. Né? Na educação à distância, principalmente nos cursos em que as atividades são mais assíncronas, você não tem praticamente organização nenhuma feita para você. Você tem, às vezes, o conteúdo mais ou menos estruturado, as atividades que devem ser realizadas mais ou menos estruturadas, mas a exigência de organização de você é a mesma. Você precisa se estruturar não apenas no sentido de tempo, mas o que você faz primeiro, o que você faz depois, a sequência das suas tarefas.
né, e percebendo quanto você precisa dedicar para cada uma das atividades, que parte dessa dedicação tem que ser contínua, diária ou semanal, cada 2, 3 dias, que parte pode ser mais concentrada, num momento você ir lá e estudar tudo. Alguns cursos não permitem que você se organize para, 1, 2, 3 semanas eu não faço nada, de repente eu entro lá. Você vai acabar se sentindo perdido. É natural que você se sinta perdido. Então, o aluno à distância precisa se organizar. Isso a gente também encontra na literatura bastante. E eu até imaginava sempre assim que isso eram questões já superadas, mas eu tenho percebido como coordenador, como professor, à distância, até mesmo como aluno, que a gente precisa voltar nessa tecla, né? Então é muito importante que o aluno se organize, encontre um jeito de estudar. Ele precisa criar a sua maneira de estudar, do zero. Ele não tem praticamente nada feito para ele, né? Para ver quando ele vai entrar, o que ele vai fazer, onde ele vai guardar as informações, quando ele vai entregar as tarefas. E essa organização, e na verdade todos os pontos que a gente falou aqui, a questão do tempo, a questão do modelo do curso, todas elas levam um aluno a se sentir perdido na educação à distância. E é importante que você, como aluno, perceba quais desses pontos estão gerando essa sensação de estar perdido, né? Essa insatisfação, vamos dizer, no sentido de você não se sentir pertencente ao curso. Se a cada momento que você sentir alguma coisa desse tipo, você largar o curso, você nunca vai terminar. Você nunca vai fazer um curso à distância, né? Então, é importante que você perceba que existem diferentes motivos, é isso que eu quis compartilhar um pouco com você aqui hoje, que você tem diferentes motivos, e outros, além dos que eu falei, que podem levá-lo a se sentir perdido num curso à distância, e você identifique quais dessas causas aí estão exercendo um papel maior e procure reformular a sua maneira de estudar e a maneira que você está encarando o curso à distância, para que você aí consiga se sentir fluindo e participando de todas as atividades, tá? Foi um prazer e espero encontrar com vocês aqui na internet, nos comentários aqui no YouTube, a gente continua conversando, e também em alguns cursos à distância, como professor e como aluno, como colega de vocês.